Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, agora a gente vai falar então sobre mapeamentos de relacionamentos usando JPA. A gente já sabe o que é Spring Data JPA, o que é o JPA em si. Já fizemos exemplos de CRUD completo utilizando Spring Data JPA, conectando com MySQL. Agora a gente vai ter que trazer algumas coisas, vai ficando um pouquinho mais complexo e completo, né? A gente precisa começar a representar relacionamentos. Lembrando que nós estamos mapeando uma aplicação orientada a objetos para que ela funcione em um banco de dados relacional. Por isso que a gente precisa fazer esse papel de mapeamento objeto relacional que a gente chama nas classes que são anotadas como @entity, beleza? Então vamos lá. Bom, então na aula de hoje a gente vai ter aqui a questão dos... É bem objetivo, vai ser sobre relacionamentos mesmo. Como que a gente representa isso daí? Até coloquei aqui, ó. Entretanto, estamos trabalhando com uma aplicação orientada a objetos e nós utilizamos a representação de objetos e não chaves estrangeiras e IDs. Então, no banco a gente enxerga chave estrangeira, uma coluna lá que aponta para... É uma coluna que é uma chave estrangeira que aponta para a chave primária de outra tabela. Na aplicação é um pouquinho diferente a representação disso, tá? E aí tem um negócio chamado mapeamento objeto relacional, que é basicamente você usar as annotations do JPA para que a gente consiga representar relacionamentos e cardinalidades, ok? Aí a gente vai fazer um exemplo e proposta de exercícios. Bom, vamos olhar para isso daqui. Primeira coisa que eu tenho que falar é there, que é diagrama, entidade e relacionamento, ele tem vários autores entendem esse conceito de uma forma diferente. Alguns chamam de mer, outros chamam de there. Enfim, a gente vai assumir aqui que o there conceitual, que é o diagrama entidade relacionamento conceitual, é esse da esquerda, que é um diagrama mais simples, né, para a gente representar os relacionamentos e cardinalidades. E o da direita é um there físico, ou seja, como isso vai ficar em tabelas no banco de dados. Então, vamos observar aqui o seguinte. Nós temos uma entidade chamada carro aqui no meio. Essa entidade ela tem um relacionamento com uma outra entidade chamada marca. Tá? Então a marca ela acaba virando uma outra tabela no banco depois, tá? Por ser uma entidade. E a gente tem um carro com um relacionamento com a tabela, com a entidade proprietária. Ela vira também uma tabela chamada proprietário. Agora vamos observar as cardinalidades desses relacionamentos. Se eu olhar para carro e marca, ele está dizendo aqui o seguinte, ó, um carro ele pode ter uma única marca nesse relacionamento. E uma marca pode possuir N carros. A gente sempre olha a entidade e a cardinalidade do lado de cá, tá? Então a marca ela pode ter N carros. E um carro só pode ter uma única marca. Relacionamento entre carro e marca, N para 1. E de marca para carro, 1 para N, certo? E agora vamos observar aqui, ó. Um carro pode ter vários N proprietários, né, ao longo da vida, vai passando por vários proprietários, esses proprietários devem ser registrados no banco. E um proprietário, ele pode ter mais de um carro, então vários carros. É uma relação N para N. E aí, aquela regra, são duas regras clássicas que a gente tem que lembrar. Primeiro, relacionamento 1 para N, que é o caso de marca para carro, e N para 1, que é carro para marca, sempre a chave estrangeira vai para o lado N. Ou seja, se eu estou dizendo que carro só tem uma marca, e marca pode ter vários carros, o lado N é carro. Então a chave da marca vem para dentro do carro como chave estrangeira. Dentro de carro eu vou ter uma coluna identificando qual é a marca daquele carro. Nesse tipo de relacionamento, tá? E aí, o outro relacionamento que é carro e proprietário é isso aqui, ó, carro e proprietário. É N para N. Então um carro pode ter vários proprietários e um proprietário pode ter vários carros. Como regra também, coisa lá de banco de dados, todo relacionamento N para N em um banco relacional gera uma tabela da relação, a tabela RES, a tabela da relação, tá? E essa tabela está representada por esse cara aqui, que ela vai guardar as chaves estrangeiras de cada lado. A chave estrangeira que aponta para carro e a outra que aponta para proprietário. Para conseguir representar
que um carro pode ter vários proprietários e um proprietário pode ter vários carros. Gera-se essa tabela da relação. Isso é clássico e regra, tá bom? Vamos lá. Por que essa explicação inicial? Porque a gente tem que representar isso, que é relacional, em um banco orientado, em uma aplicação orientada a objetos. Então, perceba, se eu olhar aqui para a minha classe carro, o que eu adicionei aqui? Ó? Vamos olhar só para essa primeira parte aqui. Esqueçam o many-to-many. Eu tenho algumas coisas que eu já sabia aqui, ó. Então, que @int torna essa minha classe espelho de uma tabela do banco de dados. @id diz que esse atributo o qual eu anotei, ele se torna a chave primária no banco de dados. O generated value estratégia identity aqui, ele é o auto-increment, a forma de incrementar o ID. E aí eu tenho aqui embaixo a marca como objeto, tá? Como que eu sei que é objeto? Porque existe uma classe do lado, tá? Isso aqui é um objeto marca com M minúsculo, da classe marca com M maiúsculo. E aí eu anoto esse objeto com um relacionamento que eu identifiquei anteriormente. Então perceba, eu estou na classe carro e eu estou querendo dizer assim, um carro só pode ter uma marca. Então, o lado N da relação é o carro. Carro, muitos, pode ter uma única marca, 1. E uma marca, 1, pode ter vários carros, N. Como eu estou colocando dentro de carro, eu vou fazer a annotation aqui, então, em cima de marca, que é @many-to-one. Muitos para 1. Muitos carros para uma marca. Beleza? Então, eu faço @many-to-one dizendo que esse objeto representa essa relação. E aí, eu posso, de forma opcional, colocar logo na sequência do many-to-one esse join column. Posso colocar ou posso não colocar e deixar só @many-to-one e aí ele vai criar essa coluna de qualquer forma. O JPA vai criar lá a coluna com chave estrangeira e vai nomear automaticamente. Tá? Só estou deixando explícito aqui para vocês saberem qual é a relação do objeto com a coluna que vai representar a chave estrangeira. Tá? Isso é o many-to-one, ou seja, a gente está falando entre carro, a relação entre carro e marca, ok? Agora, carro e proprietário, olha aqui embaixo. Eu estou dizendo assim, um carro pode ter vários proprietários e um proprietário pode ter vários carros. É diferente o relacionamento. Então, a gente não vai usar o @many-to-one, a gente vai usar o muitos para muitos, @many-to-many. E aí, aqui, o que é obrigatório colocar? Somente o nome da tabela da relação, porque lembra da regra? N para N gera uma tabela da relação, a tabela res que guarda as chaves estrangeiras de cada tabela que está sendo relacionada. Então eu coloco abaixo do @many-to-many o @join-table e o name dessa table, o nome dessa tabela. Essas duas linhas de baixo são opcionais, se você não colocar o JPA vai criar automaticamente com o padrão dele. E aqui, se você quiser criar com um nome específico, né, para você dar os nomes dessas chaves estrangeiras que vão estar dentro da tabela da relação. Mas não é obrigatório, o JPA cria de qualquer forma. E aí, obviamente, se eu estou dizendo que um carro pode ter vários proprietários, eu não vou ter um único objeto, assim como eu fiz com marca, eu não vou ter um único objeto de proprietário, eu vou ter que representar com uma lista, para que eu possa representar que um carro pode ter vários proprietários. Se a lista tiver nula, não tenho nenhum proprietário. Se a lista tiver um proprietário, ok, tem um proprietário. Se tiver 10, eu consigo também representar com um list de 10 objetos da classe proprietário. Por isso que tem que ser list quando o relacionamento é many-to-many. Ok? Sobre o relacionamento many-to-one que eu falei da marca, perceba, eu posso fazer nas duas classes esse mapeamento, porque dependendo de como você estiver usando a aplicação, às vezes você quer mostrar qual é a marca daquele carro e às vezes você quer mostrar quais são os carros que pertencem àquela marca, a depender da parte da aplicação. Então aqui do lado eu coloquei um print da classe marca e aí quando o relacionamento é one-to-many, que é o inverso do que está lá em carro, ou seja, a leitura começa assim, marca pode ter vários carros. Então, o relacionamento é marca one, pode ter vários carros. Many, one to many. Eu represento com um list de carro só no lado da marca. Então,
aqui dentro de carro vai ser um objeto da classe marca, porque eu estou dizendo um carro só pode ter uma marca, many to one. Carros só podem ter uma marca, né, many to one. E dentro de marca, uma marca pode ter vários carros. Então, marca one pode ter vários many carros, one to many. E eu represento com uma lista de objetos da classe carro, porque pode ser mais de um. Então tem que ser list também. É um pouco confuso, confesso que é um pouco confuso olhar para isso daqui de primeira, mas isso aqui é tão recorrente que vai ficar mecânico e automático para vocês usarem isso aqui depois. Opa, é many to one? Tenho que criar um objeto e anotar com many to one. Ah, e aí do lado de lá da relação eu coloco um list e anoto como one to many. Vira um negócio mecânico, tá? E percebam que do lado de cá eu faço uma pequena anotaçãozinha a mais aqui, que é um mapped by, e eu coloco o nome do objeto que eu defini do outro lado. É uma forma de você ligar uma coisa com a outra. Esse many to one e esse one to many, eles representam a mesma relação, né? Então, para vocês linkarem uma coisa com a outra, a gente coloca no lado one to many esse mapped by com o nome do objeto que a gente definiu na outra classe. Tá? É um pouco confuso, mas é isso aí. Com a prática a gente vai fazendo isso daí, tá? Vai praticando e vai decorando isso daí. Então, continuando aqui. Vamos pegar o projeto de CRUD de carro, um CRUD básico de carro que a gente tinha feito. Perceba, eu tenho uma classe carro com ID, nome e ano. Eu vou agora criar uma classe chamada marca, certo? E eu vou fazer todo aquele ritual. Eu vou colocar a annotation de getter e de setter para ter gets e sets pelo lombok. Eu vou querer um construtor com todos os argumentos. Vou querer um construtor sem argumentos também. E eu vou querer, eu vou anotar isso aqui como entity, para dizer que isso aqui representa uma tabela no banco de dados. Enquanto a gente não terminar de escrever aqui, vai ficar dando erro aqui em cima, é normal, tá? E aí eu preciso o quê? Na marca, vamos fazer uma coisa bem simples. Vamos dizer que a marca ela tem um ID, que ela tem um nome, que é uma string, e que ela tem um CNPJ, ok? Pois bem, agora eu tenho que anotar o ID dizendo que ele é chave primária com @id e dizer que ele é auto-incremente colocando esse cara aqui. Tá? Que também a gente decora com o tempo essa linhazinha aqui. Nome, CNPJ, tudo certo, @entity, ok. Agora vamos olhar para as duas classes, carro e marca. Estou dentro de carro, vamos mexer com carro primeiro. Como que eu represento aqui a relação entre carro e marca? Vamos olhar para o desenho, olha só. Nosso desenho, cadê a minha apresentação de slides aqui? O nosso desenho diz que carro pode ter uma única marca e uma marca pode ter vários carros. Então a chave estrangeira vai para dentro de carro. Se a chave estrangeira vai para dentro de carro, a forma de eu representar aqui dentro jamais vai ser uma chave estrangeira, tá? Eu jamais vou fazer algo desse tipo aqui, ó. Nunca, tá bom? Eu vou representar como um objeto da classe marca. Perceba. Eu tenho a classe marca e agora eu tenho um objeto da classe marca aqui. E aí eu tenho que definir qual é o relacionamento. Então vamos ler de cima para baixo. Um carro só tem uma marca. E uma marca pode ter vários carros. O N é o carro e o 1 é a marca. Então é @many to one. Certo? Só isso daqui por enquanto aqui. E aí vamos fazer do lado de lá também, se a gente precisar, por algum motivo, listar os carros daquela marca, né? A gente vem para a marca e aí a gente tem outra leitura desse relacionamento, que é uma marca, ela pode ter vários carros e um carro pertence a uma marca. Mas a leitura é uma marca pode ter vários carros. Então, para eu representar vários carros, eu tenho que criar um list de carro aqui dentro, chamado carros, que é o nome da lista. Deixa eu fazer um Ctrl+Shift+O para importar. E aí, a annotation aqui, ó, uma marca pode ter vários carros. One
to many. E aí a gente faz esse cara aqui, que é o mapped by, para linkar esse relacionamento com o que a gente fez aqui do outro lado. Eu pego o nome do objeto que está mapeado e trago para cá. Então eu só estou ligando uma coisa com a outra. Terminei esse relacionamento aqui, ó, entre carro e marca, que é basicamente um objeto da classe marca aqui e um list da classe carro aqui. E aí a gente cuida com as annotations. Aqui é one to many e aqui é many to one. Não vou colocar aquele @join column, porque o JPA vai criar sozinho para nós. E aí a gente vai testar isso daqui, antes de fazer o many to many, tá bom? Vamos lá. Eu vou fazer uma coisa importante aqui, ó. Dentro de carro, se eu quiser, por exemplo, na hora de fazer um post e salvar um carro contendo a marca tudo junto, a gente pode salvar em cascata esses dados, ou seja, salvar o carro e a marca de uma vez só, uma requisição só. Para isso funcionar, a gente coloca aqui dentro esse parâmetrozinho que é o cascade, dizendo que a gente quer que todas as operações considerem em cascata a marca, tá bom? E vou iniciar minha aplicação. Quando eu reiniciar minha aplicação, ele vai criar os relacionamentos que estavam faltando, ó. Olha, ele alterou a tabela carro, adicionou a coluna marca ID como chave estrangeira. Isso acontece no banco como chave estrangeira e na aplicação ele vira um objeto. A gente trabalha com objeto. Cria todas as constraints necessárias, beleza? Vamos testar aqui. O que mudou então? Veio no Postman, troca o verbo para post, vamos fazer um save. E a gente vai escrever o JSON para a gente fazer esse save. Vamos sempre olhar para a classe carro aqui. Eu quero salvar um carro. Ele tem ID, nome, ano e marca agora. Então, eu abro chaves para representar um objeto. Pulo o ID para ele criar um novo. Aí eu tenho nome, Fiesta ABC, aleatório, aqui só para não ficar, para diferenciar do Fiesta que já está lá. Aí eu tenho o ano. Vamos botar aqui 2010. Vírgula, e agora eu tenho a marca. Toda vez que eu tiver objeto dentro de objeto, eu coloco o nome do objeto aqui, marca, 2 pontos, e eu preciso abrir chaves para dizer que é um novo objeto. E aí agora eu vou salvar em cascata também os dados da marca. O que eu tenho dentro de marca? Ó, eu vou abrir a marca e eu tenho ID, nome, CNPJ. O ID eu vou pular, tá? Nome, CNPJ. Carros eu não vou preencher, porque senão vai ficar redundante, né? Eu estou cadastrando um carro com marca, daí a marca com carro vai virar um loop infinito. Então eu vou pegar só o nome e CNPJ, o ID eu pulo e o carros também. Então aqui dentro do marca, eu vou colocar o nome da marca, que é Ford, e o outro atributo é CNPJ. Eu vou colocar qualquer coisa aqui, tá? Ok, olha a estrutura do JSON, isso que é importante vocês olharem. Nome, ano são esses atributos de carro. E aí, nome e CNPJ, que está dentro desse marca, são atributos da classe marca, do objeto marca, da classe marca. E nessa classe marca tem esses atributos nome e CNPJ. Certo? Então eu consigo fazer algo assim, ó. Vamos salvar. Carro salvo com sucesso. Perceba que agora eu salvei um carro com uma marca. Então, se eu vier no banco de dados e der um select em carro, eu vou ter o K com marca ID nula, porque a gente cadastrou esse K antes de eu fazer a alteração e criar o relacionamento. E esse Fiesta ABC que eu acabei de criar, eu criei o Fiesta ABC, ele criou a marca com ID1 e vinculou aqui na coluna marca ID como chave estrangeira o ID1, que é o ID da marca que eu acabei de criar. Essa marca aqui, Ford. Então, se eu der um select também na tabela marca, perceba que aqui eu tenho a Ford com o ID1. E aqui eu tenho o Fiesta ligado com o ID1, que é a marca Ford. E a gente salvou em cascata em uma única requisição. E isso só funcionou por conta do mapeamento que a gente fez aqui. Many to one, marca, cascade e tudo mais. Ok? Fim da parte de relacionamento many to one, one to many. Agora a gente vai fazer esse relacionamento aqui, ó. Carro e proprietário. Primeiro,
Vou criar uma classe chamada proprietário, ok? Proprietário. E aí, todas aquelas annotations de sempre lá, getter, setter, podem tornar isso quase que um ritual, tá? No args, all args e entity. Sempre essas 5 annotations aqui. Já sabem para que serve. Vou ter um ID para proprietário, vou ter um nome para proprietário e uma idade aleatória aqui, tá? Pois bem, vamos fazer a annotation do ID para dizer que isso aqui é a chave primária, auto-incremente. Ok? E aí, o relacionamento entre carro e proprietário já não é many-to-one, one-to-many, ele é many-to-many, como a gente viu aqui, ó, N para N, que gera a tabela da relação. Na aplicação, eu só vou ter a classe carro e proprietário. A tabela carro-proprietário não vai existir como classe. Eu só vou fazer uma anotação e indicar qual é o nome dessa tabela. Como que faz isso? Vou criar aqui, então, um list de proprietário dentro de carro. Então, perceba, se eu estou dizendo que um carro pode ter vários proprietários e não só um, eu tenho que criar um list para possibilitar isso, certo? Aí eu coloco a lista chamada proprietários do tipo list da classe proprietário. Ctrl Shift O, importo list e OK. Agora vem a annotation. Qual que é a relação? Many to many. Many to many. Ok? A relação é many to many e essa annotation join table eu acho importante colocar mesmo que ele crie sozinho, tá? E aí você dá um name aqui dentro para dizer qual é o nome da tabela que une, que join as duas, né? Que junta as duas. Que a gente colocou aqui no nosso desenho como carro proprietário. Então vou dizer que a tabela que junta as duas é carro proprietário. Então eu tenho a classe carro com um list de proprietários para dizer que eu estou representando que um carro pode ter vários proprietários. E aí eu estou dizendo qual é a tabela que junta esses dois. Ok? Aí eu vou fazer também aqui o cascade para eu tentar demonstrar para vocês aqui então como que eu salvo, que eu adapto esse JSON para eu salvar, além da marca, já uns 3 proprietários juntos, como se eu estivesse preparando um formulário meio grande lá no front e mandasse tudo de uma vez. O carro com a marca e com todos os proprietários. Então eu dou um cascade para possibilitar que quando eu salve um carro, ele salve tudo que tem dentro do carro. Todos os objetos e listas que tem dentro do carro. Que por padrão ele não salva, ele salva só os atributos, tá? Então quando eu coloco cascade, eu estou dizendo isso. Salve o carro com todos os objetos e lista de objetos que tem dentro. Pois bem, vou reiniciar a aplicação. Vou observar aqui no console da aplicação que ele vai criar para mim a tabela da relação carro proprietário, que eu anotei aqui, que eu coloquei no join table. Todas as constraints de chave estrangeira, tudo aquilo lá, ele cria sozinho. Pronto. Já posso vir no Postman, pegar essa minha requisição do Ford Fiesta, vamos chamar esse Fiesta agora de Fiesta www. Vamos dar um nome diferente, ano 2015. A marca vai ser Ford. Vamos trocar aqui, vamos colocar Uno marca Fiat, para ter uma marca nova na base. E agora eu posso fazer isso aqui, ó, vírgula. Qual é o nome que eu tenho que colocar aqui para mandar os proprietários? É o nome que está aqui, sempre o nome depois do list. Proprietários no plural, tá? Quando eu tenho um list, no JSON isso vira um array. Então eu vou ter que abrir colchetes para representar um array, para representar esse list. E aí, para cada item da lista, eu tenho um objeto da classe proprietário. Então, para representar objeto, eu abro ainda chaves. Entende? Então, é uma lista, colchetes, de proprietários, que é um objeto que eu represento com as chaves. Dentro de cada chave, eu tenho os valores de proprietário. O que eu tenho em proprietário? Nome e idade. Vamos colocar aqui que o Wellington é um proprietário com 34 anos de idade. 33.
Opa, faltou. Ops, aqui é nome, né? Olha, eu tô confundindo as coisas aqui. Nome, Wellington, idade. Da onde que eu tô tirando esse nome e idade? É os nomes que eu tenho aqui, ó. Nome e idade na classe proprietário. Que agora eu tô trabalhando com o proprietário aqui dentro. 33. E eu posso mandar mais um. Perceba, eu estou dentro dos colchetes. Eu posso mandar vários. Por isso que a relação é um carro pode ter vários proprietários. Posso dizer que a Elisama, com 26 anos, 27 anos, ela também foi proprietária desse carro. Eu fui o primeiro dono, depois veio ela e tudo mais. Perceba que o nosso JSON cresceu. Ele tem o nome Uno, ano 2015, marca é um objeto, proprietários é um array de objetos e cada objeto é um proprietário único. E aí eu faço a requisição e ele diz para mim que o carro foi salvo com sucesso. Se eu olhar no banco, eu vou dar um select aqui em carro. O que eu tenho aqui? Eu tenho o Uno associado com a marca número 2. Se eu for lá na tabela de marca, eu tenho no ID2, né, a marca Fiat. E aí, se eu for aqui na tabela proprietário, ponto e vírgula, opa, faltou o front. Eu tenho os proprietários de ID1 e 2, que é o Wellington e Elisama com idade tal e tal, que eu coloquei lá no JSON. Ele salvou na tabela certinho. E como que ele liga o Fiat, que é o carro de ID4, com o Wellington, que é o proprietário de ID1, e Elisama, que é proprietário de ID2? Na tabela da relação chamada carro underline proprietário, ponto e vírgula. Então, o carro 4, que é o Uno, ele está ligado com o proprietário de ID1, que é o Wellington, e o carro 4 também está ligado com o proprietário de ID2, que é a Elisama. E aí, olha que legal, salvei isso daqui. Se eu fizer uma requisição get, se eu coloco o verbo get e coloco o endpoint find all e dou um send, ele vai me retornar exatamente como está no banco. Perceba que o Ford K, ele não tem marca, porque eu não tinha cadastrado, ele veio com a marca nula e 0 proprietários, certo? Aí eu tenho o Fiesta, que já tem uma marca, ó, o Fiesta, ele veio com a marca Ford, de D1, sem proprietários, que eu também não salvei nenhum proprietário. E o Uno, olha como que ele veio o Uno com a sua marca, que é Fiat, que eu cadastrei aqui com a marca com ID2, né? E os proprietários do Wellington Elisama vieram todos dentro de um único objeto de carro. Percebam que o que eu salvei com todas aquelas relações, na hora de trazer, ele também tem que trazer com todas as relações. Entenderam? Então, as mudanças ocorreram nas entidades, né? Nas 3 entidades. Eu nem mexi em controller, nem em service, que o que importa aqui é que as annotations estejam corretas. Então, recapitulando. Carro, eu coloquei uma annotation @many to one. Lá em marca eu coloquei one to many. E many to many no caso de proprietários, que é a relação N para N. E o nome da tabela da relação. Beleza? Esse exemplo vai estar no repositório do GitHub para vocês olharem com calma e voltarem esse vídeo algumas vezes para que vocês entendam certinho como funcionam esses relacionamentos, tá bom? Por hoje é só. Um abraço aí a todos. Valeu!